Seguindo então a participação do canal FENeuro no 20º Congresso Mineiro de Neurologia, hoje o último dia, um dia com aulas muito interessantes. Ele termina um pouco mais cedo, ele termina ao meio-dia, meio-dia e 30, mas mesmo assim muito produtivo esse terceiro dia do 20º Congresso Mineiro de Neurologia. E para começar o 20º Congresso, eu hoje tive o prazer de participar de uma aula, ministrar uma aula sobre uma doença rara, mas que em Minas Gerais a gente tem uma alta incidência. A amiloidose por transtiterrina. É uma amiloidose do ponto de vista genético, de forma hereditária, e a gente tem alguns clusters de pacientes ao longo de Minas Gerais e do Brasil inteiro. Se estima que tem 5.000 casos no Brasil, possivelmente, talvez tenha até mais, de uma doença rara, de uma doença grave, de uma doença que não tratada ou uma doença que tratada tem uma fatalidade muito alta. Então é uma doença com alta morbidade e com alta mortalidade. Uma doença onde que tem uma deficiência nessa produção do M, dessa parte da transtiterrina, e essa produção da transtiterrina vai gerar um acúmulo de um tetramo, de uma proteína normal, e essa deposita em várias partes do corpo, tem predileção para o sistema nervoso periférico, mas também tem predileção para o sistema cardiológico, para o sistema gastrointestinal, para a parte oftalmológica, parte renal. Então, eu quis trazer aqui para os colegas que além da polineuropatia, uma polineuro com predomínio simétrica, sensitiva, motora, um padrão desmilizante e axonal, muitas vezes, que é muito típico do nosso dia a dia, muito comum, por exemplo, na diabetes, a gente tem que ter sinais de alerta quando, além disso, a gente tem mais sintomas, como alterações cardiológicas, como alterações gastrointestinais, lembrar de hipotensão postural, alterações renais, alterações oftalmológicas, e lembrar muito sobre a história da família. Então, se o paciente tem um histórico familiar de uma doença que alguém ficou sem andar, que alguém ficou na cadeira de roda, que alguém morreu, ficar atento. Na quinta-feira, o colega trouxe um caso de um cluster desses pacientes, que essa paciente teve história de infarto, e o meu caso, o índice, que foi meu primeiro paciente que cresceu tudo, a história do irmão que morreu de cama sem andar. Então isso é muito importante, porque a partir desses casos que você consegue selecionar bem, hoje a gente tem testes diagnósticos que muitas vezes o laboratório te ajuda nesse diagnóstico. O SWAB oral é um exame tecnicamente muito simples de ser feito, mas uma vez que você se identifica, você muda o curso desse paciente e de toda a família desse paciente. E hoje a gente tem medicamentos disponíveis para o tratamento. O PCDT, que é do Ministério da Saúde, ele autoriza um remédio, que é a gente vê do estabilizador, né, da Tafamidis, e a gente tem outros medicamentos que podem trazer como silenciadores, seja anotercina, seja patizirana, sintevutizirana, que tem um padrão mais interessante de RNA. E depois também, um colega deu uma aula bem legal e que ele fala até, será que talvez a gente vai chegar na terapia gênica, né? Se é uma doença genética, a gente sempre pensa a terapia gênica e sim, modificar e tratar essa doença. Isso ainda não está muito definido, está em pesquisa, em trabalhos, mas é uma grande esperança para quando a gente fala em doenças genéticas. Então, doença rara é rara desde que não seja com o seu paciente. Uma vez que for com o seu paciente, isso passa de 0,000% para 100%. Pense nisso. Então, depois da minha aula, quem veio da aula, um grande colega, Dr. Paulo Sgobi. Paulo é um especialista, talvez os maiores especialistas de doenças, dessas partes, doenças gênicas, de amiloidose, de porfiria. Então ele veio trazer uma aula que é o que a gente espera, que talvez ela já é a presença e possivelmente o futuro. É as terapias gênicas nas doenças genéticas raras.
Então ele trouxe um compilado de várias pesquisas gênicas, de vários tratamentos gênicos para várias doenças raras com componente genético. Então agora a gente não vai mais no que tem de eliminação, por exemplo, na amiloidose que a gente vai lá sem estabilizador, silenciador, transplante hepático, que for, essa não, essa é uma terapia gênica, ela vai modificar a expressão gênica e, consequentemente, a doença também. Então ele trouxe vários casos, relatos, várias alterações importantes, várias situações e que realmente a terapia gênica é a nossa grande esperança de cura para várias doenças raras e graves. Talvez o mais difícil, né, que a gente tem muitas doenças raras, muitas doenças graves, talvez difícil é realmente a gente desenvolver técnicas gênicas para cada uma dessa doença. Então, talvez do ponto de vista realmente funcional, era que vinha uma terapia gênica meio que global para tentar modificar essa expressão gênica e, consequentemente, a expressão da doença. Então, a aula do Dr. Paulo Sgobi, acho que não precisa nem se apresentar, mas se mostrou bem interessante para nós. Uma outra aula muito legal, do Dr. André Gonçalves. André Gonçalves é neuropediatra, foi meu professor da minha residência, virou um amigo pessoal e ele trouxe uma questão muito interessante que é a epilepsia, os erros inatos e a questão de crise convulsivas, alterações para crise convulsivas e alterações para erro inato. Então ele trouxe que muitas vezes a gente fica sempre pensando, né, que o erro inato é a causa da epilepsia, mas às vezes o erro inato está ali no contexto da epilepsia. Então ele trouxe vários relatos de casos, de vários pacientes dele lá do CGP e trouxe dicas bem interessantes. Quem acompanhou o canal da Afia Neuro do Instagram, eu postei algumas fotos que chamam muita atenção. O que ele trouxe de compilado de dicas quando você tiver uma suspeita de erro inato e realmente no contexto de epilepsia, o quanto isso é importante para o seu manejo desses pacientes. E por fim, a aula do Dr. Marcelo Maruco. Marcelo é professor da Federal de Juiz de Fora e ele trouxe a questão das esperanças e o que a gente tem de novo para uma doença tão grave, tão complexa, que é a esclerose lateral amiotrófica. Então o que a gente tem visto é que realmente é uma doença que às vezes possivelmente a gente está vendo só a consequência da doença, ela tem vários fenótipos e trazendo um pouco que a gente tem de tratamento, o que tem de possibilidade de tratamento para a esclerose lateral amiotrófica. Hoje a gente só tem disponível pelo PCDT o Riluzol, mas está trazendo os novos medicamentos. Ele citou alguns, eu também postei isso no canal do Instagram e até metilcobalamina está nessa história. A gente espera também uma terapia gênica, mas como ela é muitas vezes um quadro mais sindrômico, ou seja, é uma doença que tem várias outras causas e manifestações, para a gente chegar a pegar esse ponto, realmente é uma doença ainda muito triste, mas a gente espera que nos próximos anos vá trazer novos medicamentos, virão novos medicamentos que podem trazer um benefício importante para nós, nosso manejo clínico e diário. Eu acho que isso pode ajudar bastante e vai ser muito importante no nosso dia a dia. Então, o recado maior, e foi uma questão da comissão de trazer essas questões de doenças raras, doenças complexas, que isso de vez em quando bate na sua porta. Então, trazer o que é os manejos, o que é o pensamento, o que tem de novo, porque são doenças que já acontecem há muitos anos, que a gente tinha meio paralisado. E o Dr. Paulo Sgobi falou uma coisa interessante: se tem tratamentos novos, realmente a neurologia é algo que está muito presente. A gente tem tido muitos novos tratamentos, muitas novas possibilidades de tratamento de várias doenças que até 10, 15 anos atrás a gente não tinha nada para fazer. Visto isso, e nós vamos falar na live, né, talvez o tratamento atual realmente da questão da doença de Alzheimer, mas várias outras doenças. A gente tem hoje uma gama de tratamento muito importante e muito relevante para o nosso dia a dia. O terceiro dia foi marcado por 2 simpósios satélites, simpósios patrocinados pelo laboratório, mas que isso, acho que a gente, quando tem uma boa relação laboratório-medicina, dentro da parte ética, foi super legal. O Dr. Paulo Sgobi falou sobre porfiria, a doença de múltiplas faces.
a gente demora 9 a 10 anos para fazer um diagnóstico de porfiria. Na maior parte das vezes, pacientes, as porfirias hepáticas agudas, esses pacientes vão consultar com a neuro lá no final, né? O quanto esses pacientes passam, quantos exames esses pacientes fazem para até ter o diagnóstico. Então ele trouxe um caso bacana de uma paciente que teve um padrão de um Guillain-Barré e que no final das contas era porfiria, mas o quantas outras, quem já atendeu porfiria, vê esses pacientes com dor abdominal. Esses pacientes geralmente vão para outras especialidades, vão para psiquiatria, vão para ortopedia, vão para gastroenterologia, antes de chegar realmente o diagnóstico. Então ele trouxe para nós essa caminhada tão grande, os sinais de alerta, né? Talvez dor abdominal seja mais importante, uma vez que se afaste outras doenças, os quadros psiquiátricos, as polineuroradiculopatia, talvez seja isso os maiores detalhes para a gente pensar em porfiria. E ao mesmo tempo também trouxe novas perspectivas de tratamento. Até então a gente tinha emina e mudança de hábitos, né? E a gente hoje tem medicamentos que podem diminuir esses sintomas. Ele trouxe uns gráficos muito legais, e eu postei também no canal do Instagram, mostrando que mesmo tratando, mesmo fora das crises, o paciente ainda é muito sintomático, a dor ainda é muito sintomática, os transtornos psiquiátricos são muito presentes ainda, mas que hoje a gente tem novos tratamentos, e o laboratório que ele trouxe essa questão, ele citou o tratamento dele dentro da parte ética normal e mostrou para nós que são possibilidades de tratamento para melhora da qualidade de vida. Do outro lado, estava o doutor André Gonçalves falando de ataxia de Friedreich. Foi autorizado esse ano, né, um tratamento para ataxia. Quem trouxe isso no nosso canal do Instagram e ainda tem lá como Rios foi o doutor Tiago Nascimento, muito interessante, né? Então a gente tem um hub hoje para tratamento para Friedreich, coisa que a gente não tinha até então. O que a gente tratava eram as consequências da doença, fazia tratamento basicamente para radicais livres, e hoje a gente tem uma possibilidade terapêutica a partir de 16 anos de idade, com um bom desfecho de algo que a gente não tinha nada. É possível que até o começo do ano que vem a gente tenha outro tratamento, uma idade inferior, e o mais importante, né, pensar em Friedreich, porque quanto mais cedo você tratar esse paciente, melhor vai ser o desfecho a longo prazo. A gente sabe que a ataxia de Friedreich é uma doença grave, uma doença incapacitante, que tem uma mortalidade na casa dos 20, 30 anos de idade. Então é importante a gente pensar nisso. A gente tem painéis para pensar em ataxias, mas ataxias a gente sempre lembrar, né? Quadro de ataxia com doença cardíaca, um ataque de ataxia com escoliose, com doença ortopédica, quadro de ataxia com doença com diabetes, ataxia com alteração de visual, né? Ataxia normalmente tem que sempre lembrar que às vezes a ressonância no começo é normal. Então são todos esses sinais de alertas, red flags, para você pensar, e a história familiar também é importante. Ele trouxe um caso, né, de 2 irmãos que foram diagnosticados mais precocemente, a menina com um quadro de ataxia e o menino com quadro de uma doença cardíaca, e no final das contas eles têm a mesma doença. Eles têm um outro irmão que não tem, né? Então esses dois ficaram portadores da ataxia e estão sendo candidatos a iniciar essa questão de tratamento e realmente modificar o desfecho do quadro da ataxia de Friedreich, que é uma doença grave. Eu já tive alguns pacientes com ataxia de Friedreich, infelizmente 2 já se faleceram, então eu acho que mostra o quanto é importante para a gente pensar nas ataxias de Friedreich e quanto é importante a gente pensar rápido e tratar, né, o que a gente tem disponível, e que a gente espera que também depois seja gênica, seja os MABs disponíveis hoje, os tratamentos que a gente tem, e que talvez não modifique, mas que ajude na resposta terapêutica para isso. E por último, para fechar em chave de ouro, talvez as mesas que eu mais gosto dos congressos, que é muito legal. Eu acho que os congressos, quando tem essa questão de desafios, né, é bem interessante. A gente tem visto muito congresso que um palestrante fala sim, um palestrante fala não. Dessa vez nós não fizemos isso, do último congresso teve, mas dessa vez a gente trouxe a questão das controvérsias na neurologia. O que gera dúvida ainda na neurologia, e talvez acho que o mais bacana, estava doido para participei, ajudei a moderar a mesa, e quanto foi legal essa aula.
A primeira aula, Dr. Gerival Júnior, um amigo pessoal de longa data, neurocirurgião, neurovascular, altamente capacitado, coordenador de vários serviços em Belo Horizonte. Então, essa última mesa, uma mesa muito bacana, muito importante, uma mesa que trazia ou melhor, trouxe para nós as controvérsias da neurologia. Então, algo que a gente sempre está batendo, muitas vezes isso acontece, a gente discute. Então, acho que foi uma mesa muito rica, uma mesa com sucesso de público, ficou lotado a sala e não podia ter sido melhor. Esses embates, controvérsia, quando você tem uma aula que um palestrante fala sim, fala que não, acho que sempre são aulas muito produtivas. E para começar, a primeira aula da controvérsia da neurologia foi ministrada pelo Dr. Gerival Júnior. Gerival é neurocirurgião, especialista neurovascular, uma grande referência em Minas Gerais sobre essa parte a parte neurovascular, de tratamento do AVC, e um amigo que nós estamos vindo crescendo nesse tratamento do AVC desde que começou da trombólise, né? Até então ele não fazia muita parte, a não ser quando a gente tinha a trombose interarterial, mas a partir do momento que entrou trombectomia, e aí nós fomos ascendendo. Uma trombectomia inicialmente até segmento realmente proximal, né? Ainda tem então proximal, até com 6 horas de ictus. Depois nós conseguimos estender junto com o protocolo da difusa para maior. Nós temos uma série de casos bem interessantes. Tem trabalhos falando de circulação posterior, tem trabalhos falando um pouco dessa questão de segmento mais distais. Esse realmente saiu agora recente, que a trombólise não se mostrou inferior à trombectomia para esses casos mais distais. Mas o mais interessante é que ele veio trazer sobre essa questão do core isquêmico elevado, que até então, esses cores, né, ou seja, uma área de isquemia já grande na parte de documental, já era excluído dos trabalhos. E os trabalhos hoje estão mostrando que mesmo com core isquêmico alto, mesmo com ASPCT baixo, esses pacientes ainda são candidatos à trombectomia, e se mostrou um bom desfecho. Então, ele até trouxe, será o fim, realmente será a morte do ASPCT? A gente acha que não, acho que talvez o 1, né, ou o 0, aí, talvez esse realmente continua não sendo indicado, mas a partir de 2, mesmo com ASPCT baixo, esses pacientes são candidatos à trombectomia, são indicados quando tem obstrução de grandes vasos, que se mostrou benéfico, né? Então, eu acho que cada vez mais, talvez a gente vai ficar muito na intervenção realmente neurovascular. A intervenção neurovascular já se tentou lá no passado, mas o grande problema eram os dispositivos que se usava, e hoje com esses dispositivos retráteis, retrievers, né, existentes, e tanto a gente chama o solitaire, né, ou realmente aspiração, ou penumbra, ou solumbra, que é a combinação dos dois, acho que se mostrou muito efetivo e bem interessante para nós. Então essa foi uma aula muito legal. A outra aula muito bacana, a questão de tratar ou não um paciente com a primeira crise convulsiva, foi a doutora Helena. Doutora Helena Horta, uma referência hoje da parte de epilepsia em Minas Gerais, e trouxe essa questão, e a gente sempre fica nisso, né? Provocada mesmo, ou tem risco de recorrência, os impactos para a vida, como direção automotiva. Então isso chamou muita atenção, né? Os novos protocolos falam pelo menos 1 ano para poder dirigir após uma crise única, né? Carteira B, moto, nem se pensar. Então, quanto que esse impacto é importante para a gente ver de responsabilidade com o paciente. Depois a doutora Juliana Santiago trouxe muito legal as terapias modificadoras de doença, né? Tratar precocemente ou não. Então, quanto impacto é a esclerose múltipla, quanto impacto isso tem, o que a gente pensar em cérebro, né? A gente vai deixar para tratar no final, né? Isso já está bem tendenciando a gente tratar realmente de forma um pouco, não agressiva, mas de um pouco mais direcionada, mais efetiva os pacientes com esclerose múltipla. Isso diminui muito o desfecho a longo prazo. E por último, o Dr. Dário Grosso trouxe a questão de toxina botulínica, realmente é indicativo para usar para os quadros enxaquecosos, né? Então ele trouxe vários dados interessantes. Realmente a gente no começo, eu lembro direitinho quando saiu, a gente sempre ficava assim, mas
que trabalho duplo cego é esse, né? Como é que o trabalho foi duplo cego se alguém aplicava toxina aqui e alguém aplicava soro fisiológico? E quem aplicava toxina sabia claramente que tinha sido no trabalho, ele que estava usando medicamento, e quem não aplicava sabia também claramente que não estava tomando remédio. Mas ao longo do tempo a gente viu que realmente é significativa a aplicação de toxina botulínica para enxaqueca. Vocês vão ver que normalmente na partir da segunda, terceira aplicação aí o resultado é melhor. Só cautela realmente, né? Essa questão de reaplicar, isso é ruim. O ideal a gente sabe que tem um efeito. Então o ideal é fazer com 3 meses mesmo a reaplicação e não ficar aquele famoso retoque, né? Isso sim pode provocar a produção de anticorpos e diminuir a sensibilização ou a resposta ao tratamento. Mas isso foi muito legal. E essa parte chama muita atenção. Uma medida terapêutica importante, uma medida que traz poucos efeitos colaterais. Então a toxina botulínica tem o seu papel importante nos quadros de enxaqueca. Então foi isso a nossa presença do canal FEA-Neuro no 20º Congresso Mineiro de Neurologia, um congresso geral, um congresso que abordou quase todos os temas da neurologia, e que se passou alguma coisa aqui, se ficou alguma dúvida aqui, faça inscrição no nosso canal. Então nós tentamos dividir, é lógico que tinha hora que a gente ficava eu queria assistir a mesma aula que ele, ou às vezes a gente queria assistir mais de uma aula. Normalmente tiveram 3 a 4 salas, né? Nós dois a gente passou aperto para tentar selecionar para você, caro seguidor, né? Caro seguidor que está aí no curso de atualização, se manter atualizado para trazer tudo que tem de melhor para você no nosso dia a dia na cobertura de congressos, né? Então, um grande abraço, até breve.